Agora nós vamos prosseguir na nossa revisão e vamos falar sobre ponteiros e referências. Recapitulando aqui, o que é uma variável? Uma variável, a gente sabe que é uma alocação de memória. Quando a gente declara uma variável, por exemplo, aqui nesse caso, int x, então nós estamos alocando memória e chamando esse pedaço da memória de x, né? No C++, cada tipo de dado ele vai ocupar uma porção específica em termos de tamanho de memória. Geralmente o inteiro ocupa 4 bytes, um float também 4 bytes, um char 1 byte e um double 8 bytes. Para simplificar a nossa vida aqui, eu vou representar a memória de um computador fictício aqui com esse quadradão aqui. Então essa aqui é toda a memória desse computador. E estou considerando que todas as variáveis aqui vão ocupar o mesmo tamanho de memória. Então, cada quadradinho desse aqui representa um espaço de memória que foi ocupado por aquela variável. Tá? Então, não estou me preocupando com o tamanho do dado que tá sendo armazenado aqui, em termos de byte. Né? Então, só para representar. Então, uma variável é um espaço de memória. Então, o que é um ponteiro? Um ponteiro é uma variável como outra qualquer. Ela também tem tipo de dado, ela também ocupa lugar da memória e ela também tem um endereço de memória, né? Voltando aqui, ó, o x é uma variável do tipo inteiro. Então, ela, quando a gente declarou aqui, o compilador veio e alocou uma memória, nesse caso que foi esse quadradinho, né? Esse pedaço aqui da memória, ele tem um endereço, que aqui está representado por esse númerozinho aqui em verde, né? Todos esses númerozinhos aqui são os endereços dessa memória doida aqui. Né? E aqui, nesse caso, esse x, ele não tem, neste momento, valor nenhum atribuído a ele. Quer dizer, ele não tem nada aqui dentro dele, ó, em termos de valor. Ele se chama x, está na posição 4 da memória aqui, no endereço 4, e não tem nada aqui. Ou melhor, ele tem sim, ele tem um lixinho de memória aqui dentro. Né? Bom, mas o que é o ponteiro? Ponteiro, da mesma forma, quando a gente fez isso daqui, ó, int asterisco p, nós estamos declarando um p que é um inteiro? Não, ele é um ponteiro para um inteiro. Então, ponteiro é uma variável como outra qualquer, que também tem um tipo de dado, também ocupa um lugar na memória, também tem um endereço dele, onde ele está ocupando ali naqueles pedaços da memória, mas ele não guarda um valor como, no caso aqui, o x. O x guarda um valor que é um inteiro, né? Um valor numérico, que é um inteiro. Esse P, ele não é um inteiro, e sim ele armazena um endereço de memória onde está um inteiro. Né? Então, um ponteiro, de modo bem grosseiro, assim, a gente pode dizer que o ponteiro é uma variável que aponta para outra variável. Tá? E é muito importante a gente definir que tipo de dado que essa variável aponta. Tá? Mais para frente a gente vai entender por quê. Então, ponteiro é uma variável que guarda endereços de memória. Tá? Muito bem. Nesse caso aqui, nessa representação nossa, esse ponteiro P, ele está armazenando o quê? Nada. Tem nada aqui no valor dele. Aqui o compilador, da forma como representei aqui, esse pedacinho de memória aqui está sendo chamado de P. Eu coloquei um asterisco aqui só para a gente lembrar que é um ponteiro, né? Mas ele também tem um endereço de memória e, por enquanto, ele não tem nada aqui, quer dizer, tem um lixinho de memória aqui dentro, certo? Bom, então vamos fazer o seguinte, olha, vamos executar esse pequeno programinha aqui e vamos verificar quais as saídas que nós temos aqui se a gente executar esses couts aqui em C++. Então, int x nós declaramos aqui. Aí,
o nosso programa imaginário aqui fez um C em X, ou seja, ele capturou algum valor do teclado e colocou na variável X, tá? Eu vou representar esse valor aqui como 8, por exemplo, tá? Vou pegar esse 8 e vou colocar aqui, certo? Muito bem. Então, neste momento aqui, nós temos uma variável x e aqui está o valor dela. Agora, nós declaramos o P. Já coloquei o P aqui, tá? Um lugar aleatório aqui que o compilador alocou memória para esse P, certo? Então, neste momento aqui, vamos parar o programa aqui, né? Vou fazer uma linhazinha aqui. Vamos supor que a gente está parando o programa aqui. Neste momento, qual é o valor de x? 8. Qual é o endereço de x? 4. Qual é o valor de p? Não sei. Um lixinho aqui, não tem nada aqui. Vamos falar que é nada, né? E qual é o endereço de p? 3. Certo? Então, vamos representar, colocar essas saídas aqui, quais os valores que essas saídas aqui vão mostrar para nós. Então, neste momento aqui, ó, o P não tem valor nenhum. Então, quer dizer que o P é um ponteiro, então ele tem que armazenar um endereço de memória, mas por enquanto ele não está armazenando o endereço de memória de ninguém, né? Então, vamos lá. Se a gente fizer um cout x, nós vamos imprimir o quê? O valor de x. Então, qual é o valor de x neste momento? É 8, certo? Quando a gente coloca um e comercial aqui na frente do nome da variável, como é o caso aqui, ó, e comercial x, e dá um cout nisso, na verdade a gente está imprimindo o quê? O endereço do x, tá? Então, e comercial na frente do nome da variável remete ao endereço daquela variável. Então, qual é o endereço de x? 4. Certo? E qual é o valor de p? Qual é o valor que está sendo armazenado em p? Bicho. Certo? Vamos colocar mais uma coisinha aqui. Qual é o endereço de p? 3. Certo? Então, para onde o p aponta? Para ninguém. Agora vamos atribuir um valor para esse p, né? Então, esse p é um ponteiro. Então, ponteiro é uma variável como outra qualquer que armazena, né? Mas é como outra qualquer, mas é uma variável especial, porque ela vai armazenar endereço de memória e não valor em si. Quando a gente declarou aqui que P ele armazena um endereço de memória de um inteiro, né? Então a gente só pode atribuir em P, né, para P, um valor de um endereço de memória onde está o inteiro. Então eu vou atribuir para o P o endereço de memória do x. Isso aqui a gente pode fazer. Então, se P é um ponteiro, ele tem que armazenar endereço de memória. E a gente está atribuindo a ele um endereço de memória. A gente não poderia fazer uma coisa assim, ó, de forma alguma. Porque x não é um endereço, é um valor. Agora, e comercial x é um endereço, certo? Outra coisa que a gente não poderia fazer, vamos supor que eu tivesse aqui um y, que era um float, certo? Como P é um ponteiro para um inteiro, a gente não poderia atribuir para o P um ponteiro, um endereço de um outro tipo de dado, que no caso aqui era float. Então, isso aqui também está errado, tá? Então, eu estou atribuindo para o P, que é um ponteiro para inteiro, um endereço de memória onde está um inteiro. Certo? Muito bem. Então, isso daqui, ó, que a gente fez foi antes
antes de P igual a endereço de X, tá? Isso aqui foi antes. Agora que a gente já tem um valor para esse P, né? Então, nós vamos ver o que vai ser impresso aqui para nós depois de fazer essa atribuição de P recebe endereço de X. Então, aqui eu vou representar aqui na minha memória que P recebeu o endereço de memória onde está o X. Qual que é o endereço de memória onde está o X? 4. Então, P recebeu 4 aqui. Certo? Então, vamos lá. Depois dessa atribuição, P igual a endereço de X, qual é o valor de X? Continua 8. Qual é o endereço de X? Continua 4. Qual é o valor de P? Qual é o valor de P? É o 4. Então, 4 aqui. Certo? Veja que, se a gente fez essa atribuição de P igual a endereço de X, obviamente, o endereço do X é exatamente igual ao valor do P. Tá? Então, essas duas linhas aqui vão ficar retornando ao mesmo valor. E qual é o endereço de P? 3. Agora, a gente já é capaz de fazer, depois dessa atribuição, né, de P aponta para o X, a gente já é capaz de acessar indiretamente o valor de X através de P. Porque, na verdade, a gente tem uma coisa assim, ó. Vou colocar aqui esse negocinho assim. A gente tem uma coisa assim, ó. P aponta para o X. Ele é um ponteiro para o X, certo? Então, a gente consegue chegar no valor que está aqui dentro desse pedaço da memória através daquela variável que aponta, que sabe o endereço desse pedaço de memória aqui. Então, a gente vai fazer uma coisa que se chama de referenciamento. Então, se a gente imprimir uma coisa assim, ó, aqui a gente imprimiu o valor de P, aqui o endereço de P, e agora nós vamos imprimir o valor apontado por P. Parece uma declaração de ponteiro. Olha, a gente declarou o ponteiro assim, né? Isso aqui, na verdade, a gente está imprimindo qual é o valor para o qual P aponta. Qual que é o valor inteiro para o qual P aponta? Não é o 4, porque o 4 aqui é um endereço de memória, né? Qual que é o valor inteiro que esse P, que é um ponteiro para inteiro, aponta? Ele aponta para o 8, certo? Então, a gente conseguiu chegar no valor de x indiretamente através do ponteiro P, ok? Bom, agora vamos falar de referência. Referência também remete a nós falar de endereço de memória, né? Então, ponteiro, a gente armazena, um variável ponteiro, a gente armazena um endereço de memória de alguém ali da memória, né? A referência é a mesma coisa da gente criar um apelido para algum lugar, tá? Então, vamos supor que nesse esquema fictício nosso aqui, a gente falou aqui que o float y, né? Vou falar que esse y, ele está... Vou falar que esse y está aqui, por exemplo. Tá? Vou falar que esse y está aqui. Vou chamar essa coisa de z, porque esse y está muito feio. Vou chamar de z. Beleza. Falei que esse z está aqui. Ó. O compilador reservou esse pedaço de memória para mim. Vou atribuir um valor para esse z aqui, só para a gente fazer um teste. Vou falar que z é igual a 7. Certo? Então, vamos falar da referência agora.
Se a gente imprimir aqui esse Z, então o que ele vai imprimir? 7, certo? Qual é o endereço de Z? 6, certo? Agora aqui, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma referência para esse Z. Então, vou falar que eu tenho um A, por exemplo, aqui, que é uma referência para esse Z. Certo? Fiz essa coisa aqui, ó. Float A, tem um E comercial na frente da declaração de uma variável. Então, aqui eu estou declarando uma variável. Se a gente fosse falar que era só uma variável, como outra qualquer, a gente falaria assim, ó. Vou colocar isso aqui, A minúsculo, para não confundir. Float A, por exemplo. Tá? A é do tipo float. Agora, eu não falei isso. Eu falei que A é uma referência para um float. Então, isso quer dizer que A é como se fosse um apelido para uma variável já existente. A gente não consegue declarar uma referência em C++, né, sem atribuir um valor de cara. Eu não consigo fazer uma coisa assim, ó. A gente não pode fazer isso. Tá? A gente já tem que atribuir, falar que referência que é, e ela se refere a quem? Ela se refere a Z, por exemplo. Tá? Isso aqui equivale a gente dizer uma coisa assim, ó. Olha, tá vendo esse pedaço de memória aqui? Quando a gente fez essa declaração aqui, ó, float é comercial A igual a Z. Ah, tá vendo esse pedaço de memória aqui? Ele se chama Z, mas pode chamar ele de A também, tá? Então, é a mesma coisa que você criar um apelido. Qual que é o apelido do Z? A. Qual que para quem que o A se refere? Ele se refere a Z. Eu falar de A é o mesmo que falar de Z. Então, se a gente vier aqui no nosso programinha doido aqui, ó, e imprimir o A, ele vai imprimir o próprio valor que está em Z. Certo? Então, vamos ver isso em um programa em C++, tá? Só recapitulando. Ponteiro é uma variável, como outra qualquer, que também tem tipo de dado, mas que armazena endereço de memória. Referência é como se fosse um apelido para uma variável já existente, tá? Então, nós vamos falar agora aqui no programa, que eu coloquei esse programa aqui para vocês, então pode abrir aí tanto no seu editor, aí no seu computador, ou se quiser usar aquele RippleIt aqui também, tá? Criei um novo projetinho, chamei de revisão de ponteiros e colei o programa aqui, certo? Bom, então o que esse programa faz? Exatamente o que a gente representou lá naquele esqueminha de memória. Declaramos aqui uma variável x, declaramos um ponteiro p, tá? Pedimos para o usuário digitar um valor para x, né? E armazenamos esse valor digitado pelo teclado na variável x. Antes de apontar p para x, então a gente imprimiu o valor de x, o endereço de x, o valor de p e o endereço de p. Aí depois nós fizemos aquele procedimento, né? Aquele apontamento. P é igual a E comercial X. Então, depois, né? Então, a gente fez essa atribuição. Depois de apontar P para X, nós imprimimos o valor de X, o endereço de X, o valor de P, o endereço de P e o valor para onde P aponta. Certo? E depois, nós vamos criar uma referência, uma nova referência para X. Tá? Então, nós fizemos aqui, ó, int e comercial A é igual a X. Então, a gente sabe que esse Azão aqui é como se fosse um apelido para o X, tá? Então, eu vou rodar aqui.
para a gente ver o que acontece. Eu vou colocar aqueles mesmos valores que a gente colocou lá. Vou colocar aqui 8 para o x, tá? Então, ó, antes de apontar P para x, o valor de x é 8. O endereço de x é essa coisa aqui, né? Que no C++ ele aponta, ele se refere a um endereço de memória como um número hexadecimal. O valor de P é um lixo de memória. Vejam que antes de apontar P para x, o valor de P não é igual ao endereço de x, porque a gente ainda não fez isso, né? E o endereço de P, certo? Então, isso aqui é um lixinho. Aí a gente fez P igual ao endereço de x. Então, depois de apontar P para x, o valor de x continua 8. O endereço de x é essa coisa aqui. O valor de P, agora sim, o valor de P é exatamente igual ao endereço de x. O endereço de P não mudou. Olha, esse aqui é o endereço de P, esse aqui é o endereço de P. E qual que é o valor para onde P aponta? Qual que é aquele valor chegando lá no x indiretamente através de P? 8. Depois, nós criamos uma nova referência, que no caso eu criei para o próprio x, né? Então, eu fiz int e comercial a igual a x, então quer dizer que o a é um apelido para o x, ele se refere a x. Falar de x é o mesmo que falar de a, falar de a é o mesmo que falar de x. Então, qual que é o valor de x? 8. Endereço de x é aquele mesmo endereço, ele não mudou. Qual que é o endereço de A? É exatamente o endereço de x, porque A é x. Ele é um apelido para o x, né? Então, qual que é o valor de A? É o próprio x, porque o valor de A é o valor de x, certo? Então, esse aqui é o básico de ponteiros e referências, né? E onde que a gente vai utilizar isso? Para fazer alocação dinâmica de memória, né? Que é os nossos próximos assuntos aí. Para fazer também a criação de referências para structs, para objetos, que a gente vai aprender ao longo da disciplina, referências para tipos de dados diversos também, para fazer passagem de parâmetros para funções por valor e por referência. A gente vai utilizar a referência e também o ponteiro. Né? Então, tem várias utilidades aqui, esses dois conceitos, eles são muito importantes, ok?